Agora sim. Boa noite, Palavra Viva Church. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Pode sentar. Valeu, gente. Valeu, time. Último domingo do ano. Amém. Quero glorificar a Deus pela sua vida e te dizer parabéns. Parabéns porque você é da turma que escolheu permanecer. Amém? Você é da turma dos que acreditaram que até o final ainda existe uma palavra para você. O Espírito de Deus me disse quando eu estava ali adorando o nome do Senhor que existe uma recompensa para os que vieram hoje. Não, você não está entendendo. O ano ainda não acabou. Existe algo especial da parte de Deus para você. Ouça bem o que eu estou te falando. O ano ainda não acabou. Amém? Existe uma palavra para o seu coração. Eu sei que muitos estão na praia, muitos estão viajando, mas jamais nós podemos nos esquecer do aprendizado que nós tivemos esse ano, da constância que nós tivemos esse ano, e isso tem que ser celebrado. Amém? Eu quero que você aplaude a Deus agora pela sua vida, pelo seu comprometimento com o Evangelho. Mais um ano se passou e você veio até aqui. Eu estava percebendo essa semana que às vezes a gente está no Instagram rolando o feed e muitas vezes a gente entra num looping de comparação, não é verdade? Pessoas viajaram e a gente ficou. Pessoas foram, a gente não foi. Mas algo que precisa acontecer a partir de hoje é você também aprender a celebrar as pequenas conquistas. E deixa eu te falar, estar aqui num culto de domingo, dia 27 de dezembro, é uma conquista. 28. Hoje não é, se veio ontem era, mas hoje não. Se você escolheu estar aqui num domingo, eu tenho certeza que existe algo para você aqui. Hoje é a cereja do bolo. Amém? Para finalizar o ano de uma forma incrível. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo estava reunido na praia e Jesus começa a falar muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Então as aves vieram e comeram. Parte dela caiu, diga, terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte, diga, caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu uma boa colheita, mas tão boa que foi a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou uma porção especial para o dia de hoje. Que o nosso descanso seja o Senhor Jesus.
Que nós possamos aprender a descansar em Ti, Jesus. Nesse final de ano, muitas pessoas procuram descanso físico, descanso para a mente, mas só em Ti nós temos descanso para a nossa alma e para o nosso coração, meu Pai. E nós queremos Te encontrar na noite de hoje, Jesus. O nosso relacionamento não é com uma igreja, não é com uma instituição, não é com um pastor, o nosso relacionamento é contigo, Jesus. Então o que eu te peço, ministra o coração dessa igreja nessa noite. Que cada dúvida seja respondida, meu Deus. Que cada pergunta seja respondida hoje aqui. Que os porquês que essa pessoa trouxe hoje nesse lugar, ele seja respondido no seu mínimo detalhe. Que não reste sombra de dúvidas de que Tu estás falando hoje aqui, meu Pai. Nós Te entregamos esse momento de palavra. E a única coisa que eu Te peço, Jesus, é que este pregador não atrapalhe o que Teu Espírito quer falar aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu estava fazendo uma reflexão nos primeiros dias de dezembro, e quando chega em dezembro é um mês muito turbulento, é meu aniversário, é aniversário do meu filho, tem Natal, tem virada, a igreja não para, teve o lançamento do meu livro, teve encerramento de série, que a propósito essa série mexeu muito com as nossas estruturas, amém? E eu sempre gosto de refletir por que muitas pessoas começam e poucas pessoas terminam. Por que muitas pessoas começam junto na empolgação, mas parece que no decorrer do ano, essa empolgação vai caindo. E o Espírito de Deus me trouxe aqui em Mateus 13. E Deus falou o seguinte no meu coração: Lucas, observe que numa mesma igreja, numa mesma mensagem, numa mesma estrutura, no mesmo microfone, no mesmo pastor, a mesma semente é lançada, mas muitos solos não estão preparados para receber a semente da palavra. A mensagem de hoje é sobre cuidar do solo que se chama coração, para que a palavra de Deus seja cada dia mais viva e eficaz em nós. Eu creio que 2026 é ano de colher a 30, a 60 e a 100. Mas só existe colheita aonde existe solo fértil. E a primeira pergunta é: você tem se tornado um solo fértil? Hoje você se considera um solo fértil? Nunca se ouviu falar tanto de Jesus como nós ouvimos hoje. Não é verdade? Eu estou entrando no meio corporativo. E as pessoas costumam falar nesse meio que elas têm muita fé. Mas elas não conhecem a Jesus de verdade. E eu estava hoje palestrando, falando sobre liderança. E eu estou fazendo isso de coração, eu estou fazendo isso movido porque Deus me direcionou. Não estou ganhando nada com isso, a não ser transbordar da mensagem do Evangelho que existe no meu coração. Não pedi para receber nada, não pedi para acontecer nada. Eu só quero ir, eu só quero derramar, eu só quero transbordar. Se vier alguma coisa é porque Deus vai mandar, mas eu não vou pedir. Aí eu estava hoje lá palestrando. E ontem foi o tio Uli. Ele é um cara que fala sobre economia, um cara que fala sobre investimento, é um cara genial. E eu estava muito inseguro porque eu já queria chegar escancarando e falando sobre Jesus e eu não queria nem saber. Mas eu pensei, eu tenho que ser sábio. Eu não estou no ambiente da igreja. Eu tenho que ser sábio. E eu pedi para Deus, Deus, me mostra uma direção. Aí o cara que tem 5 anos de convertido começa a falar de Moisés, começa a falar de Abraão, começa a falar de Deus.
E o povo começa a receber. Aí Deus fala no meu coração, tá aí o sim que tu precisava. Sabe como que acabou agora essa palestra? O Edu estava lá, o pastor Gessé estava lá. Eu explicando o sacrifício de Jesus, eu explicando o que era uma nova natureza, e as pessoas chorando e aceitando Jesus e perguntando aonde que era a igreja. Basicamente acabou assim, eu falando, eu sei que vocês querem construir, eu sei de tudo isso, mas se vocês não tiverem estrutura em Deus, vocês não vão suportar o crescimento. Porque a Bíblia diz, as bênçãos do Senhor enriquecem e com elas não acrescentam dores. O problema é que as pessoas querem crescer a qualquer custo, mas não na bênção do Senhor. Elas querem crescer fora da bênção do Senhor. E por isso estão cheias de dores. Eu tenho um ministério evangelístico muito forte e Deus está me moldando para isso. Deus falou no meu coração, começo desse ano, sai da bolha. E eu não tinha entendido e eu tinha deixado essa palavra de lado. Eu recebi de uma pessoa, sai da bolha. Aí o Bispo Rude falou no último culto da série, tu vai pisar em lugares que tu não queria estar, mas é Deus te colocando e que tu nunca imaginou estar. Eu falei amém. As pessoas estão sedentas por Jesus. Não, estou falando sério. As pessoas estão sedentas por Jesus. Elas só não sabem que é por Jesus. Como as pessoas estão vazias. Mas ao mesmo tempo que é a temporada, é o momento que mais se fala de Jesus, de uma forma contraditória, também é um dos momentos com pessoas mais ansiosas. Quem é psicólogo aqui sabe, quem trata aqui com a área da saúde sabe, é o momento que existem mais pessoas ansiosas, mais pessoas viciadas, mais pessoas com problemas psicossomáticos, mais pessoas vazias, mais pessoas com problema existencial. Será que o problema é Jesus ou o solo? Nós precisamos começar a cuidar do solo chamado coração. Você precisa sair daqui hoje posicionado a cuidar do solo chamado coração. Hoje aqui o pastor está te chamando para um compromisso com Deus. Cuida do solo que a semente vai vir. Não é semente que você quer? Você não quer crescer, você não quer prosperar, você não quer que as coisas em Deus aconteçam, você não quer que o seu casamento dê certo, você não quer que seus filhos cresçam saudáveis no Evangelho. Prepare o solo, porque a semente de Deus vai vir na sua vida. As pessoas não estão preparadas, pastor Márcio, para as bênçãos que Deus quer derramar na vida delas. Elas pedem, Deus, me dá, mas elas não estão preparadas. O coração não está preparado para o sobrenatural de Deus. O que está acontecendo com a palavra quando ela chega no nosso coração? Por que tem pessoas que chegam aqui na Palavra Viva, recebem, têm a vida transformada, e por que tem pessoas que sempre estão no linear? Ou pessoas que estão sempre no altos e baixos? É sobre isso que a gente vai falar hoje, amém ou não amém? Então aqui Jesus está falando para uma multidão enorme. A multidão era tão grande que ele precisa entrar num barco, e dentro daquela multidão existiam todo tipo de pessoas. Existiam os curiosos, existiam os religiosos, existiam também os discípulos. Existia, com certeza, gente empolgada com o que Jesus ia falar, mas também existia gente resistente com o que Jesus ia falar. Mas Jesus estava lançando a semente. Você consegue ver isso? Você consegue imaginar comigo todo tipo de pessoa e Jesus lançando a semente? E Jesus está falando, ó, tem gente que não vai germinar,
Ó, tem gente que não vai nem criar raiz. Agora tem gente aqui que vai dar fruto. A 100, a 60, a 30, mas vai dar fruto. Externamente todos ouviam a mesma palavra. Internamente o coração reagia de outro jeito. Entenda que é isso que Jesus quer te revelar hoje. O reino ele não é rejeitado ou recebido por causa da semente, mas por causa do solo. Não é que a palavra não foi boa às vezes, porque eu já critiquei a mensagem muitas vezes, e as pessoas do meu lado sendo abençoadas, daí eu fazia a reflexão, será que foi a palavra ou será que foi o solo? Será que eu já não subi com o coração fechado? Será que eu já não subi com o coração? Será que eu já não sentei para ouvir com o coração cheio de espinho? E Deus queria me abençoar aquele dia, e eu não deixei a palavra entrar no meu coração. Estou falando de mim. Quantas vezes eu olhei para o pregador e falei, ih, desse daí não vai sair nada. E deixei de receber coisas que Deus queria fazer no meu coração, e atrasei processos que Deus queria fazer na minha vida, na minha alma, na minha história. Entenda algo. A semente é boa. O problema nunca foi o evangelho. O problema sempre foi a forma como ele é recebido. Eu já quero começar assim, para a gente aprofundar mais, amém? Vocês estão comigo aqui? Então, a primeira semente, ela cai no caminho, diga, no caminho. O caminho, ele é rígido. A semente bate e volta. A semente no caminho, ela bate e ela não consegue penetrar o solo. A semente, ela, diga, ela é recebida, mas ela não é acolhida. Estava conversando com um grupo de pessoas e sempre tinha um que era inflexível nas ideias, tinha que ser sempre do jeito dele. Aí Deus me deu uma palavra, não vou nem dizer uma palavra profética, mas uma machadada profética. Aí eu falei assim para ele: você é muito convicto nas suas crenças, que eu considerava crenças limitantes, mas eu não ia falar isso para ele. Mas eu falei assim para ele: o problema do homem rígido é que sempre quando Deus tenta trabalhar, ele quebra. O problema do resistente é sempre quando Deus tenta trabalhar com ele, só existe um jeito, quebrando. Eu sei porque eu já fui um resistente. Quantas vezes eu sentei aqui com meu próprio pai pregando de coração fechado, e todo mundo recebendo, todo mundo sendo abençoado, todo mundo acontecendo e eu nada. O problema era o evangelho ou era o solo? Gente cabeça dura, gente que é terra compactada, já apanhou tanto na vida, eu aprendi a ser assim, não é verdade? Gente bloqueada emocionalmente, gente que tudo bem, pode não ter tido a melhor criação do mundo, mas deixa eu te falar algo, o evangelho ele vem para transformar todas as áreas da sua vida, não existe área que Jesus não toque em você, tá? Desde paternidade, até família, até filhos, todas as áreas Cristo quer curar na sua vida, mas você precisa ser solo fértil, você precisa receber a mensagem do Evangelho. Então, o caminho é o coração que é acostumado com a palavra, é o coração orgulhoso, é o coração que já sabe muito.
É o coração que já passou por muita coisa e não precisa de mais nada. O pastor abre na parábola do semeador, ele já sabe de cabo a rabo. Mas eu falei isso hoje lá. A Bíblia não é sobre conhecimento, a Bíblia é sobre revelação. É por isso que eu posso pregar aqui, ano que vem, sempre na parábola do semeador. Todo domingo Deus vai ter uma palavra diferente. Eu falei isso para eles também. A Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está do nosso lado. Não existe outro livro que a gente leia que o autor está do nosso lado. A não ser Deus pode dar menos, que daí você liga, eu vou lá e eu leio com você. Estou brincando. Quem é que leu o livro Deus Pode Dar Menos? Quantos foram abençoados? Gente, muita dedicação ali. Eu te falo uma coisa de verdade. Eu coloquei naquele livro ali a minha visão transformada pelo Espírito de Deus nos últimos 2 anos. A gente fez essa série MEC Igreja Feliz, Você Não É Cliente, e a gente trabalhou muito essa questão do pertencimento à igreja, né? Pertencimento ao corpo de Cristo e não cliente de uma instituição. A gente não está aqui para ser satisfeito, mas para encontrar satisfação em Cristo. Amém? E eu coloquei muita energia ali, eu sei que esse livro ele foi inspirado por Deus. Então, tem muitos problemas que você pode resolver numa leitura. Honre seus pastores, honre o trabalho árduo dos pastores de dedicação. Leve esse livro hoje, amém? Abençoe a vida de alguém. Esse livro ele pode ser instrumento evangelístico na vida de alguém, tá? Hoje, de forma proposital, eu não levei o meu livro lá. Não levei. Porque esse livro Deus me deu para a nossa comunidade. Amém? Então não deixe que as pessoas roubem o que Deus deu para a gente. Amém? Amém ou não amém? Então tá bom. Então você vê que aqui, nesse texto, se você pegar ali, nesse primeiro que é sobre o caminho, fala de algo compactado, fala de algo que muitas pessoas já pisaram. Como é difícil, né, pastor Luciano, às vezes, o coração machucado, o coração duro, coração de um gauchão que passou 1 milhão de coisas na vida, que viu muita coisa na vida, como é difícil às vezes Deus trabalhar. Eu vi isso na vida do meu pai. Meu pai foi um cara que as pessoas usaram muito de escada para a vida. Pessoas usaram muito de degrau, porque a Palavra Viva é uma igreja que, graças ao bom Deus, ela tem uma boa reputação. Ela tem credibilidade em Florianópolis, no Brasil. E muitas pessoas já usaram meu pai de degrau. Mas uma das graças que Deus deu para o meu pai, a partir de 2013 e 2014, realmente foi o favor e a graça de Deus sobre a vida dele. Então, na medida que as pessoas compactavam, o Espírito descompactava. O problema não é se as pessoas estão pisando em você. O problema é se seu coração ainda está disponível para o Espírito mexer no solo. Quem descompacta a terra é o Espírito Santo de Deus. Só que a gente fecha o nosso coração, a gente não está fechando o nosso coração para homens. Nós estamos fechando o nosso coração muitas vezes para o próprio Deus. Toda vez que eu passo por uma situação difícil, eu oro para Deus. Mexe nesse solo aqui, que esse solo está compactado. O nosso coração endurece, gente. Nós somos humanos. E diante das situações, é natural que o nosso coração se feche. Se feche para relacionamentos novos. Se feche para fazer parte de alguma coisa. Se fecha para novos ciclos. Nesse caso só existe uma saída. Joelhinho no chão, oração, jejum, e você dizendo: Espírito Santo de Deus,
mexe nesse solo. Eu sei que você já passou por muita coisa na sua vida, tá? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. E é fácil. É fácil, é fácil. É uma decisão. É você dizer assim: pode. É você desarmar o coração. É você descansar em Deus e dizer: Deus, transforma o meu coração. Aí a parábola continua e começa a falar do solo pedregoso. O solo que não gera raiz. Aqui nessa parte é o evangelho que até empolga, mas não aprofunda. É a pessoa que vive de ondas no evangelho. Ela vai onde está mais legal. Ela vai onde ela se sente mais confortável. Ela vai onde ela se sente emocionada. Se ela não chora, a palavra não foi boa. É a pessoa que quer sempre se mover de profecia. E ela se torna um solo pedregoso. Você vê as sementes caindo. Você vê a semente entrando. Existe uma empolgação inicial, mas depois não cria raízes. A gente vinha no carro conversando. E um dos fatores das pessoas não crescerem é porque elas não sabem criar raízes. Sabia disso? Um dos maiores problemas é que as pessoas não criam raízes. Eu e o pastor Jessé, a gente vinha conversando ali no carro. Poxa, lembra do fulano de tal? Ótima pessoa, super comprometido, mas nunca firmou raiz. Nunca firmou raiz. E por isso nunca deu certo em lugar nenhum. Como eu me alegro nas pessoas que você vê raiz e fruto. Eu citei esse exemplo semanas atrás. Eu gosto muito de ver o André, de ver a Raquel. Não vou falar que ele é meu nutricionista porque eu não estou no shape, estou desonrando a profissão dele. Mas eu vou voltar em 2026 em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. É que não dá. Eu já falei para a Thaís, não compra traquinas. Não tem como ter traquinas, chocolate e eu não comer, não adianta, gente. Tem que orar para o Espírito Santo de Deus me ajudar. Quem está passando por essa prova diz misericórdia também. Misericórdia bem alto. Vai ter que orar para Deus mandar a Monjaro Santa. Mas como eu me alegro em ver que vieram, visitaram, gostaram, aceitaram Jesus, se batizaram, criaram raízes, nunca vi perder culto. Se for pegar de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com certeza vieram em mais culto do que eu, porque estava aqui nas quartas também. Mas se propuseram a criar raiz. A gente acha que um domingo por semana tá bom. Um cultinho por semana tá ótimo. A gente precisa entender uma coisa. Você não vem aqui para encontrar Jesus. Jesus já habita no seu coração. Você vem aqui para ter comunhão, para aprender o que é ser corpo, para às vezes servir, para às vezes se frustrar, para às vezes falar mal das pessoas, depois se arrepende e pede desculpa. É verdade. E assim a vida segue. Mas o encontro com Jesus é diário. Agora eu te digo uma coisa. Quem cria raiz não fica indiferente. Como me agonia visitar uma igreja. Quando eu estou fora aqui de Floripa e que eu vou visitar uma igreja,
Eu ouço a palavra, mas como é ruim não fazer parte, não poder ajudar. Ver uma coisa que básica, que a gente faria na igreja e eu não poder ir ali e fazer. Coisa básica. Uma vez eu estava numa igreja lá nos Estados Unidos, o lencinho do pastor caiu e ninguém pegou. Aí eu não sabia se era para pegar ou não era. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou. Aí eu fui lá, peguei o lencinho dele e botei aqui. Aí ele falou assim, obrigado, pastor. Você é um exemplo, não sei o quê, deu uma lição de moral ainda na igreja, eu ainda saí por ruim no negócio, falei, não devia ter ido. Mas você vê quando existe raiz. Você vê quando a pessoa realmente se comprometeu com aquilo dar certo. Isso daqui é uma pregação 100% pastoral, tá? Isso daqui é uma preparação de solo para 2026. Deus falou, eu vou dar semente e daí eu assumi esse compromisso. Então vamos preparar o solo. Vamos ajeitar o nosso coração para começar 2026 com tudo. Mas aqui no solo pedregoso, a semente tem contato com o solo, mas não cria raízes. 2026, ano de criar raízes. Estava falando com o Rodrigo aqui, o Rodrigo tem um Instagram muito forte chamado Crescimento do Reino. Ele é lá de São José dos Campos, da igreja do pastor Carlito Paz, um grande amigo que a gente já tem contato há muito tempo, e ele distribui Bíblias para o Brasil inteiro também, né, Rodrigão? E também tem um trabalho de divulgação de livros e etc. E a gente estava conversando de como o cenário gospel assim mudou ao longo dos anos, né? Como a mentalidade dos pastores mudaram. E de como as pessoas elas têm essa mentalidade hoje de ser clientes e não parte do corpo. Aí ele estava falando o seguinte, que muitas vezes as pessoas vêm e elas criticam. Aí eu falei para ele, eu tive um entendimento da parte de Deus esse ano. Só critica quem não faz parte. E sabe como que veio esse insight no meu coração? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha que fazer uma maquete do mercado público de Florianópolis. E o meu tio, Jean, na época, ele trabalhava com artesanato e ele me ajudou a fazer. E quando a maquete ficou pronta, ficou incrível. Aí, ele falou assim pra mim, nossa, tu vai ser o melhor da turma, ficou incrível, coisa e tal. Eu cheguei no colégio, coisa de colégio, uns começaram a rir, começaram a falar, começaram a criticar, e eu lembro que essa exposição, essa maquete, essa vergonha me marcou muito. E eu comecei a olhar e falar assim, mas estava perfeito. Era inveja, era ciúme, porque o meu estava todo certinho e o dele estava tudo bagunçado. Então eu acabei virando alvo por estar bonito demais a minha maquete. E eu lembrei desse episódio esses dias e o Espírito Santo colocou no meu coração, só critica quem não ajudou a fazer. Quem faz parte se alegra. Quem não faz parte, critica. Mas o sonho de quem critica era fazer parte. Mas semente boa não nasce em coração ruim. Mas Deus tem misericórdia e tem solução para todos. Basta abrir o coração e deixar o solo fértil ser mexido pelo Espírito de Deus. Existe muita gente ainda mal resolvida consigo, colocando defeito em todos. Hoje, a psicologia, os treinadores, os coaches, eles falam uma frase que é o seguinte: o externo denuncia o interno. Psicologia não fala isso? Que o externo denuncia o interno? Bagunça externa significa bagunça interna? Não é verdade? Ou excesso também, né? Denuncia
uma bagunça interna, excesso de organização, emocional desorganizado. Mas a Bíblia já fala isso há muito tempo, a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa critica, ela só revela o coração. Se a pessoa faz parte, ela também revela o coração. Se a pessoa põe a mão para ajudar, ela também revela o coração. Aí agora a pergunta que fica é, como está o teu coração? Só que a pessoa que critica, ela não fica feliz em ser solo ruim. Ela quer que a outra também seja solo ruim. Ela também quer olhar para o vizinho e não quer que as coisas cresçam. Então eu quero te falar uma coisa aqui. Eu cheguei numa maturidade espiritual, também por ser pastor, por ouvir muita coisa, por ter passado muita coisa na minha vida, juntando isso também com a minha experiência de vida e com o meu... Eu nasci nisso, então é até injusto eu me comparar com você em situações de igreja, porque a gente já passou por muito. Quem aqui faz parte da igreja há 30, 40 anos também já passou por muita coisa, então sabe mais ou menos como funciona. Mas é o seguinte, se você não tem capacidade e se você é facilmente influenciável, se afaste de pessoas críticas, porque a sua tendência é se tornar solo infértil. Muitas coisas não acontecem na sua vida pelas pessoas que você mantém na sua volta. Amém? Até você chegar no nível de maturidade em que você tenha tanto do Espírito que você pode começar a transbordar, você precisa se afastar dessas pessoas e se recolher somente com Jesus e com quem acrescenta. Amém? Tem pessoas que estragam solo e tem pessoas que semeiam na sua vida também, que te ajudam a preparar o solo. Então, ao invés de ouvir fulano, ciclano, ouça pregação, ouça louvor, se alimente de coisas boas. Toda vez que alguém vier criticar, fala assim, amigo, nesse solo não entra semente ruim. Esse solo aqui não vai ser estragado. Esse solo aqui é exclusivo para a palavra de Deus. A palavra de Deus que germina e que guia a minha vida aqui. Acabou. Aí quando se você já está no nível de liderança, de maturidade espiritual, está em outro nível, aí sim você começa a ajudar as outras pessoas. Mas primeiro, se ajude. Primeiro, prepare o solo do seu coração. E ponha muito carinho nas minhas palavras. Se você está preparado, vamos para a guerra. Né? Mas o pessoal que trabalha junto com a gente aqui, que está no dia a dia, deixa eu ver, a Lari que chegou há pouco tempo trabalhando aqui na igreja, sabe como que é a pressão aqui da igreja. É uma pressão muito grande, mas a gente está preparado. Às vezes eu pego ela chorando aqui no corredor, pastor, não sei o que, eu falo, calma, que daqui para frente só piora. Mas a gente está formando gente boa para o crescimento, amém? Hoje a terra comporta 30, amanhã a terra comporta 60, amanhã, meu amigo, a terra comporta 100, mas enquanto a terra não está nem frutificando, se afasta. Aí deixa as pessoas falar que é pregação antropocêntrica, que isso daqui é evangelho coach, coisa e tal, mas preserve o seu coração. Amém? E para essas pessoas que falarem isso, fala então que Paulo mandou Alexandre o Latueiro para o diabo, para Satanás. Que Paulo também excluiu pessoas na igreja. Dá uma chance, não ouviu? Dá outra chance, chama um junto e ouve. Não ouviu? Na terceira, meu amigo, tchau. Hoje em dia a gente não exclui mais as pessoas da igreja, né? Hoje em dia dá processo. Mas na igreja primitiva existia isso. Por quê? Porque a função do pastor é preservar a comunidade. Eu não posso impedir que pessoas entrem na igreja e façam parte aqui da igreja, sentem aqui nas cadeiras, mas eu posso impedir que elas estejam nas lideranças. Amém?
Nem todo mundo que se aproxima querendo acrescentar no reino. Alguns se aproximam porque veem isso daqui como uma vitrine. Amém? Só que o que a gente constrói aqui na Palavra Viva é uma liderança saudável. Amém? Vocês sabem que os pastores estão aqui, ninguém está para aparecer, ninguém está para fazer cena, ninguém está para fingir que é o super-herói, o super-homem. Nós somos acessíveis, acaba o culto, a gente está ali conversando, porque o nosso intuito é formar pessoas, que as pessoas sejam impactadas pelo Evangelho de Jesus. E como falta Evangelho hoje em dia? O terceiro, e eu já junto com esse último tópico, é o solo com os espinhos. E o que eu tenho para te falar é: cuide com seu coração, não seja uma pessoa espinhosa. Não seja uma pessoa que sufoca a palavra de Deus na sua vida e na vida dos outros. Muitas vezes uma palavra nossa mata a esperança no coração de pessoas. Muitas vezes pessoas recebem coisas de Deus aqui e você empresta sua boca para o diabo, para desmotivar, para falar mal. Pare com esse comportamento a partir de hoje. Seja a boca de Deus na vida das pessoas. Amém? Diga: eu sou solo fértil, eu sou boa terra e eu sou boca de Deus. Ponto. E terceiro, para acelerar, que eles já estão me acelerando. E quarto, a boa terra, a terra fértil, o solo fértil. E quando eu estava lendo, eu fui procurar sobre solo fértil. E eu estava lembrando que uma vez, eu e a Thaís, a gente foi naquele primavera e do nada me deu uns impulsos doidos assim, né? E do nada me deu uma vontade de ter um jardim na sacada do meu apartamento. Gente, encheu de tanto bicho que eu me arrependi o resto da vida. Afinal, minha mulher estava certa. Mas eu fui lá, eu comprei vaso, comprei aquele negócio de madeira, eu coloquei e comprei a terra com adubo. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei. Eu não vou usar termos pejorativos, mas você vai me entender. Uma terra boa tem adubo, mas ela não cheira mal e frutifica. As coisas que acontecem nas nossas vidas, elas fazem parte de um processo para que a gente vire terra fértil. Hoje, no que eu fui ferido, eu posso curar. Hoje, no que eu fui ferido, não me tornou em terra compactada, me tornou em solo fértil. Então, as cacas que acontecem na tua vida, não se preocupa. Às vezes é Deus nos preparando para ser um solo fértil. Problema todo mundo passa. Situação difícil todo mundo passa. E quem sabe Deus está te preparando para um novo momento. Deus pode dar menos. Deus pode estar te reduzindo como Ele fez com Gideão, para que a graça dEle se manifeste na sua vida, para que o favor dEle se manifeste na sua vida. O fruto vem naturalmente. Aquela terra que foi preparada, ela não precisa fazer esforço. Ela só precisa ser regada. Ela só precisa ser nutrida. E o fruto vem naturalmente. Para de querer ficar fazendo plano para 2026 na força do teu próprio braço. E só se prepara para ser terra fértil. Porque quem é terra fértil, Deus pode plantar. Eu escrevi hoje isso daqui, ó. Acabei de escrever, na verdade, no caminho para cá. Mas algo que Deus falou muito no meu coração. E o que eu vi naquelas pessoas que estavam ali. Você não veio aqui para aprender a fazer.
Você veio aqui para aprender a receber. Porque quem faz é Deus. Eu estou te falando isso com uma certeza no meu coração e a gente vai ouvir testemunhos. Se preocupe em preparar o solo. Que essa palavra fique no seu coração e você consiga digerir ela no meio da semana. E nas situações que você encontrar daqui para frente, o Espírito de Deus te lembre: você é terra fértil. Que nos problemas que levantarem da sua vida, você consiga enxergar a mão toda poderosa de Deus dizendo: eu estou te preparando para 30, 60 e 100. É uma temporada de semeadura do Espírito de Deus na palavra viva. Essa palavra é para esse tempo. Essa palavra eu nunca mais vou pregar ela, talvez, porque é uma palavra para hoje, é algo específico para hoje. Deus está preparando terras. Deus está preparando solos. Está preparada, Verônica? Preparada para ter o melhor ano da tua vida? Quando eu passei lá na frente da chuva de doçuras, te falei isso. O Espírito de Deus me falou: ela nem sabe o que espera ela. Mas quem conhece o coração de vocês, coração generoso, coração que serve, coração que nunca pediu nada em troca, um solo fértil, um solo preparado. Eu sei que tu tem pedido muitas coisas para Deus, mas deixa Deus fazer. Só prepara o solo. Só prepara o solo, que as coisas vão acontecer de forma natural na família de vocês, amém?